Filipenses capítulo 4. Lemos o versos 6 e 7. Convido os irmãos que acompanhem a leitura, o verso 6 e o verso 7. Assim diz a palavra de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, queridos. Amados, eu gostaria que você analisasse, imaginasse um quadro e fizesse uma análise a partir dele, que pode ser muito útil para nós. Você imagina uma criança olhando para o armário, que está alto, e tem doces lá dentro. Então, ela percebendo que está muito mais alto do que ela quer e desejando muito aqueles doces, o que ela faz? Ela empurra uma cadeira, ela põe um outro objeto em cima para ter altura, para poder alcançar. Há alguns problemas com isso, né? A criança não tem a engenharia necessária para perceber o desequilíbrio. Podemos ter um acidente doméstico seríssimo ali. Assim, também nós, muitas vezes, o que fazemos é, quando queremos muito uma coisa, podemos sofrer por elas, porque não podemos alcançá-las, ou tentar alcançar dos nossos próprios métodos. O apóstolo Paulo amava muito e tinha uma grande gratidão em relação ao afeto que os filipenses tinham por ele. Ele escreve essa carta para agradecer porque ele foi abandonado por muita gente que acompanhava, porque ele estava preso em Roma. E muita gente que se dizia seu companheiro o deixou no meio das perseguições. E então, ao saber disso, os filipenses ficaram inquietos, ficaram ansiosos, queriam muito o bem do apóstolo. Então o que eles fizeram? Fizeram uma grande vaquinha, juntaram um dinheiro, que era uma soma considerável, e mandaram para Roma porque Paulo estava passando necessidades. Apesar de que ele nunca queixou nem para os filipenses, nem para ninguém. Mas o fato de algumas pessoas terem abandonado deixou Paulo na prisão em Roma, sem ter até para suas necessidades imediatas, necessidades físicas imediatas. Então, os filipenses preocupados inclusive com o fato de que muita gente que queria rivalizar com Paulo, que se consideravam concorrentes e queriam mostrar que eram melhores do que Paulo, estavam saindo pelo mundo plantando igrejas, como Paulo fazia. Agora que Paulo está preso, está impedido de plantar igrejas. E outras pessoas vão plantar para dizer que tem mais igrejas plantadas do que Paulo. E são algumas coisas que estão deprimindo essas pessoas e deixando ansiosos os irmãos. Inclusive, imaginando por que Deus deixou o apóstolo dele ser preso e por que nesse caminho Deus não o livrava. Daí eles estavam ansiosos. Evidentemente, em algum coração que amava Paulo, discordava da maneira de Deus agir, como se Deus estivesse em algum tipo de letargia, ou que Deus estivesse sonolento, estivesse atrasado para agir em relação à história, porque o mundo necessitava urgentemente de igrejas plantadas. O melhor homem para fazer isso era Paulo, e Paulo está preso. Só que, enquanto a igreja olhava para isso, ela não percebia alguns problemas internos que ela tinha. Havia desavença entre alguns irmãos que não se reconciliavam, não achavam importante isso. E é nesse capítulo 4 que o apóstolo Paulo pede a Evódia e Sintique, duas mulheres da igreja, que elas pensassem concordemente, que elas se unissem. E aí, em seguida ele diz, alegrai-vos no Senhor, e repete, outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Então que a nossa alegria não pode ser baseada nas circunstâncias, senão realmente, às vezes nós vamos estar deprimidos, às vezes vamos estar de bom humor, às vezes estaremos alegres, mas às vezes estaremos tristes. Esse tipo de conduta não é bom para ninguém, para nenhum ser humano, essa montanha-russa de sentimentos.
As coisas estão boas, depois ficam ruins, ficam boas, ficam ruins. Elas podem, o nosso humor também muitas vezes acaba dependendo de um certo equilíbrio hormonal, não é isso? Então, o que Paulo está dizendo, não olha para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Alegrem-se no Senhor. E aí ele diz em seguida que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E aí entramos nesse texto extraordinário, que é revelador para nós. E que nos revela, inclusive, o método que Deus quer para que nós alcancemos o doce no andar de cima. Porque muito mais seguro, e com certeza obteremos, se nós pedimos para o nosso pai. Não é isso? A criança não alcança o armário, o adulto alcança. Então o que ela deve fazer é pedir para o pai, porque se estiver perto de sair o almoço ou a janta, o pai não vai dar, porque aquele doce vai ser prejudicial. Ele vai dar no momento certo. Então talvez por isso a criança esteja movendo a cadeira e tentando alcançar por si mesma, mas ela só vai se machucar. Ela vai criar um problema terrível, porque ela quer coisas, mas não está agindo da forma certa. O errado não é querer. O errado é querermos e não lançarmos mão de Deus. O mundo tem essa proposta, de tentarmos resolver todos os problemas da humanidade por nós mesmos. Como se isso fosse possível. Quando nós somos agentes, né, como alguém certa vez perguntou, falou, mas é injusto, porque lá na Indonésia, na Malásia, naqueles lugares tem tsunami, nas Filipinas. E no Brasil não tem terremoto, não tem tufão. E aí a outra pessoa respondeu, mas no Brasil que tem a Vale e tem a Samarco. Então pode ficar tranquilo que vai ter tsunami para o Brasil, porque a população vai promover isso. Então o que no fundo nós temos é que as nossas tragédias, todos os incidentes, os mais graves que temos, que não tem fenômeno na natureza que mate tantas pessoas, como nós homens mesmos matamos. Irmãos, no Brasil, a estimativa, se eu estiver errado aí o Renato pode me corrigir, mas a estimativa parece que são 60 mil homicídios por ano. É isso, Renato? Me parece que foi essa. Sabe o que é 60 mil homicídios num país? Isso mata muito mais do que guerras. São assaltos, crimes passionais. E é diante desse quadro, querido, que nós temos um grande problema. E Tiago revela isso, falou, vocês desejam muita coisa e não tem nada. E não tem porque não pedem. O apóstolo Tiago diz isso. Em consonância exata com o que Paulo diz. Paulo nos dá alguns passos pelos quais eu devo tentar obter as coisas. Ele diz que de imediato andar ansioso não resolve nada. O estudante que vai para uma prova, ou a pessoa que está participando de algum processo de seleção, um concurso, se ele for ansioso, pode ser que mesmo sabendo muito ele responda errado. Não é verdade isso? O nervosismo pode fazer com que a pessoa seja ineficiente ou deficiente na hora de responder as perguntas. Então, Paulo de cara já diz que andar ansioso não vai resolver nada por você. E está em perfeita harmonia, o mesmo Espírito Santo que inspira Paulo, estava em Jesus quando Jesus disse as palavras, e Mateus, inspirado, escreve também, que nenhum de nós, por mais ansioso que estejamos, mais preocupados, com uma boa tradução aqui é preocupação, estejamos, nós conseguimos acrescentar alguma coisa à nossa vida. A nossa ansiedade, ela não serve, ela nos adoece. Ela traz frustração, vai nos fazer profundamente tristes, mas não vai resolver problema algum. Portanto, Paulo diz, ao contrário de você ficar ansioso, de você querer resolver as coisas na marra, na força, forçando Deus ou forçando alguém a agir como você quer, faça o contrário. Apresenta a Deus os seus pedidos. Essa é a fórmula bíblica para que você alcance alguma coisa. Se for boa para você, Deus dará. Então apresenta a Deus o que você está pedindo. Peça a Deus. É o que ele diz. Apresentem diante de Deus. Veja o versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É interessante que nós não observamos essa
exigência de Deus, que ela é didática. Não imaginem que Deus está fazendo isso. Um cego aproxima de Jesus e era de se esperar, todos nós vendo esse quadro, que Jesus curasse o cego. Mas antes de curar, Jesus pergunta ao cego: o que é que você quer que eu te faça? Não tem isso na Bíblia? Ora, é óbvio, eu quero que eu voltar a ver. Não, não é tão óbvio assim. É preciso que ele diga a Deus. Essa expressão é importante. Será que Deus não sabia onde Adão estava no Éden? Depois de ter pecado, escondido entre as árvores com Eva? Mas Adão precisava confessar que fez algo errado. Então Deus lhe pergunta: Adão, onde estás? Não é porque Deus não soubesse. Meu filho, o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. Foi o que o cego respondeu. Então, isso é muito didático, isso é uma cura para a nossa alma. Essa é a resposta de Pedro quando Jesus pela terceira vez pergunta: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz, o apóstolo João, que conhecia Pedro intimamente, era um homem que foi parceiro de Pedro nas pescarias, quando era pescador, e João escreve no seu evangelho que Pedro ficou entristecido e disse para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas é que Jesus queria que Pedro pronunciasse pela terceira vez, porque ele havia negado a Cristo 3 vezes. Então, muitas vezes, quando Deus quer que você apresente os seus pedidos, é porque Ele quer curar o seu coração. Porque a ansiedade, a gente não percebe por esse olhar, mas a ansiedade é uma confissão de desconfiança de Deus. Às vezes nós não nos damos conta, estamos tão habituados a ser ansiosos, que não nos damos conta. Mas é como se Deus não soubesse como agir ou como gerenciar a sua vida. Aí você chega para Deus reclamando. Mas a ansiedade é, de alguma forma, uma manifestação de que você não está confiante. E o nosso Deus carinhosamente pergunta: o que você quer que eu te faça? Apresenta para Ele. Pede primeiro. Sabem, queridos, é importante saber o que nós queremos. E eu já contei, alguns irmãos aqui já sabem, mas eu vou contar isso novamente, porque foi uma experiência interessante. Um de nós, um paulista, estava pastoreando lá em Goiás, numa igreja que eu conheço bem, e morei, inclusive, nesse mesmo bairro, e então conheço os membros da igreja e tudo. E lá na igreja, o reverendo Marcos Borges, que foi meu contemporâneo de seminário, e hoje é pastor aqui em São Paulo, o reverendo Marcos Borges, pastoreando a igreja União, ouviu alguns membros dizerem: a irmã fulana de tal está passando por muitos problemas, está sem dinheiro para pagar aluguel, sem nada, e parou de vir à igreja. Então o pastor falou: justamente quando ela mais precisa, ela deixa a igreja. Vamos fazer o seguinte: juntou os diáconos da igreja, eles fizeram uma vaquinha, que era um dinheiro suficiente para pagar aluguel e para ela fazer uma bela compra no supermercado. Visitou esse irmã nossa, da igreja presbiteriana União, fez uma visita a ela e pediu para ela: irmã, nós viemos orar com você, porque sabemos que a irmã está e tem faltado aos cultos. A irmã tem lido a Bíblia? Tenho lido regularmente, tudo normal. Eu só não tenho ido à igreja porque eu estou muito triste. Então tá bom, traz a sua Bíblia. Vamos ler um texto para confortar a senhora. E abriu no Salmo 23, o reverendo Marcos, e disse no Salmo 23, todos os irmãos conhecem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, etc, etc. Só que enquanto ele lia, ele colocou um cheque do dinheiro que eles tinham arrecadado e tudo para poder ajudar a irmã. Fecharam a Bíblia, os diáconos oraram e tal, e aí ele foi embora. E disse para ela: faça um compromisso comigo. Pois não, você não vai reclamar de Deus, vai orar a Deus pedindo a Ele para suprir, e depois vai ler o Salmo 23. Ela falou: tá bom, pastor. Eles foram embora. Uma semana depois, ela faltou mais um domingo, ele foi de novo lá com os diáconos. Quando ele chega lá, diz a ela: e aí, irmã, está tudo bem? Não, está tudo ruim ainda, pastor. Continuo, tá, etc. A irmã fez o que eu disse, orou a Deus, pediu a Deus e abriu a sua Bíblia lá no Salmo 23 para ler. Eu li, pastor, mas tudo continua na mesma e tal. Falou: então traga a sua Bíblia. Ela trouxe. Agora abre e leia para mim. Quando ela abriu, estava o cheque, aquele valor volumoso, generoso da Igreja União, para que ela suprisse. E ela, olhando aquilo, ela viu ali que quando o Senhor é nosso pastor, nada nos falta.
que os irmãos a amavam e que ela não tinha razão de abandonar nem a igreja, nem a fé e nem tampouco Deus. Porque a ansiedade pode criar em nós esse espírito de que discordamos tanto de Deus que não vamos pedir a Ele. Porém, estamos fazendo exatamente o contrário do que deveríamos, porque o texto nos diz: apresenta a Deus os seus pedidos. O que Deus vai fazer com os seus pedidos é problema dele, ele é perfeito, ele sabe agir de forma correta, mas vai lá e leva ele. Não antecipe que ele não adianta falar com ele. Isso é o inimigo que está dizendo. A grande verdade é que resolve muito, é o que Paulo está dizendo. Em vez de ficarmos ansiosos, apresentarmos nossos pedidos. Mas não é somente apresentar, a forma de apresentar, Paulo diz que é importante, que ele diz pela oração. A oração, queridos, é conhecida no meio reformado como meio de graça. Significa dizer que você será abençoado meramente por orar. Vamos lembrar, eu sei que os irmãos conhecem bem as Escrituras, o Sermão da Montanha. Vamos lembrar o que Jesus disse? Não orem na praça, porque se as pessoas ficarem observando o quanto você é espiritual, à medida que você está dando esmola e tudo, você está querendo a glória das pessoas, então você já recebeu sua recompensa. Vá para sua casa, feche-se no seu quarto, e como naquela época, a arquitetura da época não contemplava quartos individuais como a nossa aqui do Ocidente. A família ficava numa grande cama, inclusive com filhos e tudo, todo mundo dormia, se não na mesma cama, no mesmo cômodo. A palavra que Jesus usa ali para dizer que entrado no seu quarto é uma palavra que corresponde à despensa. Inclusive, parte da casa ficava alta e a outra parte da casa era onde alguns bichos ficavam, na parte mais baixa. Era assim que era a arquitetura das casas judaicas. Então, havia um lugar onde eles guardavam os mantimentos. E curioso, Jesus diz, entrado no teu quarto e trancado a porta, possivelmente esse quarto de guardar mantimento que ele está falando, que tem uma porta reservada, um lugar onde ninguém ia te procurar. E sozinho, em secreto, peça a Deus. E Deus, que te vê em secreto, te recompensará. A ideia que a Bíblia nos dá não é que Deus vai atender a tudo o que pedimos, mas toda oração recebe recompensa. Então talvez você não olhe nessa ótica, não ore, porque diz, eu oro para receber. Se eu não vou receber, não oro. Você talvez não receba o que você quer, mas abençoado você será. Porque a oração é um meio de graça, é uma maneira da graça de Deus ser derramada em mim. Eu amadureço toda vez que eu peço. Muitas vezes eu coloco um pedido, eu ou você, qualquer um que orar, vai colocar um pedido e vai descobrir que aquele pedido não é bom para mim, durante a oração. Então a gente amadurece orando. Não é só para você obter coisas, certo? Não é só agradar o seu Deus para Ele ser generoso com você. Não é isso. Nosso Deus já nos ama e sabe o que precisamos antes que lhe peçamos, disse Jesus no Sermão da Montanha. Então é evidente que pedir é necessário. Vocês não têm nada, porque não pedem, disse o apóstolo Tiago. E aqui Paulo está dizendo, em vez de ficar ansiosos, apresenta seu pedido, entrega para Deus e diz, Senhor, não é mais comigo. Daqui para frente esse pedido é com o Senhor. Né? E porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado conosco. Ele preocupa-se sim com cada ferimento, cada tristeza, cada decepção que passamos. E Ele quer sim nos abençoar. Então a preocupação é dele, não é sua. E daí entendemos que precisamos apresentar, mas pela oração. A oração, você orando, falando com Deus, diz, Senhor, eu quero isso e isso, porque a sua palavra é documento. Se você já disse, Deus sabe. Ele quer esse documento. Meu filho, o que você quer que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Então tá bom, volta a ver. E o homem ficou curado. Não há dificuldades para Deus. O que está faltando possivelmente é o seu pedido. Um pedido de convicção, uma oração, mas ela não vem sozinha. O jeito de orar é com súplica. Porque a súplica implica em humildade.
Eu não estou aproximando de Deus e reivindicando alguma coisa de Deus, como se Deus tivesse obrigação de cuidar de mim. Deus não tem obrigação de nada, queridos. Somos pecadores, filhos de Adão, somos completamente desprezíveis. E Deus tem misericórdia. Misericórdia, uma palavra composta no português, é ter um miserável dentro do seu coração. Sabe o que o profeta Naum escreve lá no capítulo 1, no verso 7? O profeta Naum escreve para Israel assim: bom é o Senhor, é fortaleza para o dia da angústia, e conhece todos os que nele se refugiam. No contexto judaico, a palavra conhecer é o equivalente a amar. Deus ama. Lembra o Salmo 1? Porque Deus diz que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conhecer é amar. Deus ama a maneira do justo se conduzir, mas o caminho dos ímpios vai morrer por si mesmo, vai se desfazer, porque não vai ter apoio de Deus. Deus não vai sustentar aquilo que é prejudicial para os outros e para o próprio autor. Então, o caminho dos ímpios perecerá, mas o caminho dos justos o Senhor conhece, ou seja, o Senhor ama. E Paulo escreve aos Romanos, dizendo: aqueles que de antemão Deus conheceu, esse conhecer é equivalente àqueles que de antemão Deus amou. Deus separou e predestinou esses homens. Lá em Romanos é isso que é dito. Então, conhecer é sinônimo de amar para o hebreu, e Paulo era um hebreu. Então, aqui nós temos dizendo o seguinte: apresenta a Deus para que Ele conheça os seus pedidos, mas com oração e com súplica, porque a súplica é um reconhecimento. Senhor, eu não mereço nada, eu não estou exigindo nada, não é baseado em nenhuma obra minha ou nos meus títulos, se eu sou pastor, presbítero, diácono, isso não tem relevância na hora de orar. Eu tenho que suplicar, falou: Senhor, eu sou um miserável pecador. Lembre-se Jesus contando de um hebreu que orava da seguinte forma: te dou graças, Senhor, porque eu não sou como esse gentio que está ali fora. E do lado de fora o gentio não se sentia digno de entrar na sinagoga, mas ele batia no peito e dizia: Senhor, se propício a mim, pecador. E aí, propício significa propiciar, né? Ser a favor. Então, Jesus pergunta para os discípulos: qual das duas orações vocês acham que foi atendida? A súplica ou aquela oração que era no fundo, uma congratulação, uma autocongratulação? A pessoa estava se gloriando de ser uma pessoa justa. E o publicano do lado de fora, que era pecador, porque cobrava impostos dos hebreus para mandar para os romanos, ele estava fora e dizia: Senhor, eu não mereço a tua graça nem a tua bênção. Jesus disse que a oração, e os discípulos também, que a oração do publicano é que foi ouvida. Por isso, queridos, nós temos que aproximar do texto santo com a ideia de que o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser humildes diante de Deus. Ele é grande e nós pequenos. Então vamos apresentar o pedido com oração, através da oração, que é o meio de graça, mas também com a súplica. E mais um elemento o apóstolo Paulo completa: e ações de graças. No português, a palavra ação de graça fica meio perdida, mas no grego, ela quer dizer meramente gratidão. Ele diz com Eucaristia, que é uma palavra que a Igreja Católica usa muito para ceia, mas que no fundo só quer dizer isso, gratidão. Eu, quer dizer bom, de evangelho, Eucaristia. Então, uma boa disposição, uma gratidão a Deus, exatamente porque Deus está pronto a nos atender, está nos ouvindo. Então, os irmãos viram exatamente a ideia que Paulo nos dá. Faça Deus conhecer o que você quer, orando, suplicando e agradecendo. É isso que nós precisamos fazer, porque o Pai sabe todas as coisas. Paulo não promete que Deus vai fazer exatamente o que você pede, como se fosse uma magia a oração. Eu peço, eu exijo, e aí Deus faz. Errado. Deus é uma pessoa divina, né? Ou três pessoas divinas formam o nosso Deus.
porém, nunca, jamais se submete ao homem. O que pode acontecer é ele atender ao homem, ele inclinar os seus ouvidos e ouvir, para quem espera confiantemente nele e ora a ele. E o que Paulo promete não é que tudo o que você pedir será atendido, ele promete que a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. A sede dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Você vai se sentir bem orando. Porque a paz de Deus, uma paz que não se explica. A ideia aqui que excede o entendimento é que é tão grande que o homem não é capaz de dimensionar essa paz. Você está sem paz? Ore. A oração tem esse efeito. Ela produz paz em nosso coração. E Jesus disse, não é somente a primeira oração, mas a segunda, a terceira, insista. Jesus diz que devemos perseverar na oração e pedir até muitas vezes, se for o caso. E essa paz guardará a mente e o coração em Cristo Jesus. E a ideia da oração, te aliviar do peso, é exatamente essa. Porque agora o Pai, que é muito mais alto, vai ir e vai te dar. Se você montasse tudo, subisse e fosse bem sucedido, conseguisse pegar o doce, essa criança, conseguisse pegar o doce, sabe o que ia acontecer? Ela não teria por que dizer obrigado ao Pai. Foi graças aos méritos dela. Só que ela vai desabar e vai cair. O sistema do mundo não funciona. O mundo que nós estamos fabricando, que o ser humano fabrica, não está funcionando. Ele é altamente deficiente, injusto. Todas as causas, todos os pleitos. Irmãos, eu ouvi na década de 70 um compositor que influenciou o mundo inteiro dizendo, se a gente largar as armas, as guerras acabam. Ah, que beleza, né? Imagine um mundo sem religião. Era muito bonito falar isso. Na época todo mundo dizia. E às vezes até necessário falar isso. Porém, ainda estamos em guerra. Ainda sofremos com a corrupção. Porque o sistema que o mundo criou, ele é falível. Então não adianta empilhar coisas para chegar ao doce. Peça ao Pai. É muito mais fácil. Ele tem altura, ele te concede, ou vai te dar um bom conselho dizendo, meu filho, daqui 2 horas eu te dou, porque primeiro você vai jantar. Isso traz paz ao nosso coração. Fale com Deus, Deus quer que falemos com Ele. Ele nos ama de uma maneira que nós mesmos não entendemos. Isso eu mencionei aqui, mas é de uma preciosidade o que a Bíblia nos ensina, porque, segundo a orientação da Bíblia, batizamos uma criança aqui. E é possível que alguém olhasse assim, o que adianta batizar essa criança? Ela não entende nada. Mas o batismo não é uma aliança feita entre os pais e seu filho. É uma aliança feita entre os pais e Deus. E Deus entende tudo. E Deus vê todo o caminho à frente. E Deus recebe essa criança e cuida dela. Eu não faço o batismo confiado que elementos humanos, como água, como pão e o suco que nós servimos à ceia, vão produzir por si só alguma bênção na minha vida. Quem produz é Deus. Deus é meu Pai. Eu não posso tentar obter sucesso sem Ele. Ele tem que estar incluído em todos os bons momentos da vida, até porque, do contrário, eu fracassarei. E se eu for bem sucedido, não terei a paz. O mais importante, querido, não é o doce dentro do armário, é a paz. É o prazer. Isso pode ser concedido sem os doces. Da mesma forma, o que você está pedindo, você julga que isso vai te trazer satisfação. Alguém aqui que entende de química vai poder dizer para mim o que é isso que existe dentro do doce, do açúcar, que produz um tipo de prazer, que libera os hormônios do prazer, não é isso? Daí, por isso, muita gente ser viciada em chocolate e tudo mais. Mas e se você puder obter prazer sem precisar consumir? Passa o seu problema para Deus e deixa Ele resolver. Não tenta ensinar a Deus como resolver. Mas apresenta a oração com súplica humilde e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará nossas mentes e corações. Acho que é bem pertinente lembrarmos da ilustração que o reverendo, já falecido, o reverendo Antônio Elias,
contou num sermão que ele tentava entender aquele versículo de Pedro, e um dia ele passando na porta de uma construção, estavam fazendo uma construção, e estava usando aquele método praticamente pré-histórico para que o tijolo chegasse ao pedreiro lá em cima. Então os serventes iam jogando, e o normal é que o pedreiro dá um tapa e o de cima, no andar de cima, pegava. Assim ia subindo o tijolo, tijolo por tijolo, era mais fácil. Só que colocaram de propósito, por maldade, colocaram um iniciante, um servente que na verdade não tinha prática de dar o tapinha e jogar para cima. Então quando o tijolo vinha, ele como um goleiro abraçava o tijolo e depois jogava para cima. Abraçava o tijolo, tentou nesse método. Sabe o que acontecia, queridos? Diz o pastor Antônio Elias, dizia que a camiseta do pedreiro, do servente de pedreiro, estava toda ensanguentada. Porque o tijolo vinha, ele abraçava e depois jogava para o dono. E aí Antônio Elias lembrou do versículo de Pedro que dizia: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O problema, a tristeza, a nossa depressão pode vir com toda a força tentando nos machucar. Quando vier, dá um tapinha e joga para cima. É isso que precisamos fazer. Deus está lá esperando e Ele está pronto para agir. Mas fale com Ele. Não pense, Deus adivinha, Deus sabe tudo. Não haja assim. Ele quer falar com você. Ele vai te ensinar enquanto você orar. Então não fique ansioso. Não abrace a dificuldade nem a ansiedade. Dá um tapinha e joga para cima. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus pelas vozes dos nossos coristas.